Voltamos para o último bloco do programa de hoje, que discute a transcendência na Justiça do Trabalho e em outros ramos do Judiciário. Está conosco o advogado e doutor em Direito Processual Civil, Eduardo de Avelar Lamy. Bem, doutor Eduardo, é sabido que grande parte dos recursos interpostos ele tem um caráter visivelmente protelatório. Bom, se está comprovado que o TST está aí abarrotado de trabalho e que esse filtro, a transcendência, era, segundo consta, depoimentos e escritos que tem por aí, era uma reivindicação da própria magistratura trabalhista, o que pode ser feito agora que ele não foi regulamentado para contornar, para suprir justamente a falta desse filtro? Com relação aos recursos protelatórios, o que a gente percebe é que o recurso protelatório não tem embasamento jurídico suficiente. Os recursos protelatórios são aqueles recursos que você faz, interpõe só para ganhar tempo, exatamente porque sabe que vai perder. Certo. O recurso protelatório é esse. Mas se o recurso tem fundamento, aí então é porque eu tenho chance, eu tenho direito realmente não apenas de recorrer, mas de ver a minha tese ser analisada. Mas na Justiça do Trabalho isso é muito comum, né? Exato, no seu trabalho é extremamente comum. Agora, para os tribunais superiores, e é isso que é importante que se tenha noção, os recursos, via de regra, têm efeito meramente devolutivo, o que significa que as decisões, por hora, vão sendo executadas. Certo. Nessas situações, para o Tribunal Superior, a parte não é assim tão prejudicada. No que diz respeito à admissibilidade do recurso de revista para o TST, é necessário que se demonstre a importância da matéria de qualquer forma, porque existem requisitos de admissibilidade. Os requisitos de admissibilidade também estão ligados, portanto, à demonstração de que este recurso tem fundamento. O grande problema em relação ao TST, no entanto, é que muitos recursos referentes exatamente à mesma matéria preenchem os requisitos de admissibilidade, ainda que não tenham, assim, um fundamento tão claro. Certo. Né? Então, criar um filtro para o TST é muito importante. E as pessoas, hoje, o que está se fazendo é buscando formas de se criar esses filtros. Existem propostas no Congresso Nacional para que se criem filtros, várias propostas diversas. Né? Assim como foi feito no STJ com relação aos recursos repetitivos, e assim como foi feito no Supremo Tribunal Federal a respeito do recurso extraordinário, para o TST a ideia de transcendência também depende da modificação da legislação, de tal forma que nós possamos trazer esses filtros. Então o que pode ser feito é reformas legislativas nesse sentido, ou regulamentação da medida provisória, a fim de que no âmbito do TST se chegue à conclusão, de forma inteligente e de forma também bastante criativa, de como é que esses feitos podem deixar de ser admitidos, uma vez que essa regulamentação ainda pode ser feita no âmbito do TST. Tá certo. Bem, doutor Eduardo, nós temos uma pergunta de uma servidora do TRT de Santa Catarina sobre esse assunto. Uma comissão presidida pelo ministro Dallazen cogita da adoção de um outro tipo de filtro, a chamada súmula impeditiva. Eu gostaria de saber do alcance dessa súmula e da sua real utilidade no processo trabalhista. O senhor poderia responder? Claro, Vanderlei. Muito prazer. A súmula impeditiva de recursos é uma súmula que visa fazer com que o recurso não possa ser admitido caso ele verse sobre um tema a respeito do qual já exista uma súmula, a súmula impeditiva. As súmulas impeditivas não são o resultado de julgamentos já feitos pelo TST. Na verdade, a súmula decorre de julgamentos anteriores, mas ela é feita numa sessão administrativa do tribunal em que se vota essa matéria, em que se redige um enunciado de súmula e, redigido esse enunciado, o enunciado vai fazer com que, posteriormente, para a admissão do recurso de revista, essa questão precise ser analisada, ou pelo menos os fundamentos que justificaram aquela súmula impeditiva tenham que ser diversos dos fundamentos pelos quais se está recorrendo. Caso contrário, aplica-se a súmula impeditiva e não se pode recorrer com base nos mesmos fundamentos. Ou seja, evita-se a ideia de reprodução, de copiar e colar.
Certo. O doutor Eduardo, tendo em vista que a adoção dessa súmula, a impeditiva, ela também depende de um projeto de lei, a tendência é que a tramitação também seja longa, demore mais um tempo para que isso aconteça. Não lhe parece, levando isso em conta, que o próprio judiciário ele deveria ser um pouco mais participativo nas discussões do teor desse tipo de projeto, até para evitar desfechos como esse que nós tivemos agora, quando se concluiu pela inaplicabilidade do filtro da transcendência lá no TST? Penso que sim. Me parece que é importante que o judiciário tenha a preocupação não apenas em relação aos tribunais superiores. Penso que o que nós percebemos na realidade hoje é que muitas vezes essas iniciativas partem de grupos dentro do Poder Judiciário. E é importante que haja união de todo o Poder Judiciário, de todas as instâncias, um debate bastante significativo antes dessas propostas serem efetuadas junto ao governo, junto ao Legislativo, no Congresso Nacional, para que, quando essas propostas vierem a ser realizadas, elas venham com toda uma força política, todo um embasamento, já tanto técnico quanto político. Nessas situações, a aprovação das propostas tende a ser um sucesso e também a sua aplicação posteriormente. Doutor Eduardo, nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria de deixar o senhor à vontade para fazer a sua conclusão. Claro. O que eu acho importante a respeito do tema é perceber que os feitos que são idênticos necessitam ser, por uma questão de inteligência da administração da justiça, tratados como feitos idênticos. E os feitos que não são, que não têm pedidos idênticos, que não têm os mesmos fundamentos, podem ser tratados de maneiras diferentes. Eles devem ser tratados de maneira diferente, com muito mais atenção, porque são casos sui generis. Claro. Essa divisão necessita ser feita não apenas nos tribunais superiores, não apenas no TST. É importante que essa divisão seja feita para a administração da justiça já nas instâncias inferiores. A criação de filtros para os tribunais superiores é imprescindível para a rigidez, para o bom funcionamento desses tribunais. Mas essa criação precisa ser feita com bastante inteligência, com bastante cuidado, debate, amplo debate dessas ideias a respeito da forma como elas serão feitas. A maior dificuldade que o TST na comissão atual encontrou foi na forma como ela pretendia estabelecer esse filtro. A súmula impeditiva de recursos seria uma maneira inteligente de se fazer isso, na minha opinião, no TST. Mas ela depende de uma lei, e ela depende de uma lei que seja feita com amplo debate, com bastante consciência a respeito de como é que nós vamos aplicar esse fenômeno da transcendência no âmbito da Justiça do Trabalho e no âmbito do TST. O que a gente percebe é que essa é uma tendência mundial. A ideia de fazer com que as decisões tomadas em um determinado processo se apliquem para feitos dos quais outras pessoas não são partes, mas podem desde já saber, prever o que vai acontecer com elas caso elas movam uma ação. A ideia de segurança jurídica e, consequentemente, a ideia de fazer com que o jurisdicionado, o cidadão, tenha mais certeza do que é que ele pode vir a buscar em situações das mais peculiares. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço o convite, muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre as dificuldades dos tribunais superiores em dar conta de julgar todos os recursos que chegam, enquanto não se define um mecanismo que possa filtrar uma parte dos recursos. Nosso convidado foi Eduardo de Avilar Lamy, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo e professor da Universidade Federal de Santa Catarina e da Escola Superior da Magistratura Catarinense. Voltamos na semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!